Olá, meu nome é Guilherme Silva de Souza, faço pós-graduação e especialização de matemática na prática no IFBA, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia. Estou cursando a disciplina de conteúdo e prática e foi-me requisitado um plano de aula. E eu escolhi como tema arquitetura africana. Meu plano de aula é denominado Geometria e Herança Africana no Ensino Fundamental 2, porque eu estou lecionando no momento apenas no Fundamental 2. Eu estarei falando sobre sólidos geométricos como prismas, pirâmides, fórmulas de Euler, aresta, face e vértice. E ao longo desse vídeo você verá a explanação do meu plano de aula. Olá, eu sou o professor Guilherme Silva e estarei apresentando o plano de aula que eu criei sobre geometria e a herança africana no ensino fundamental para o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Federal da Bahia para a atividade de conteúdo e prática para a professora Flaviana Paula Medeiros de Oliveira. Bom, este plano de aula ele consiste em trabalhar a geometria, basicamente a geometria espacial e a herança africana no ensino fundamental 2. O que nós vamos fazer é identificar prismas e pirâmides em construções africanas e compreender a relação entre a geometria e a cultura e desenvolver habilidades de construção de modelos 3D, tridimensionais. O tema é explorar a geometria aplicada à arquitetura africana com foco nos objetivos matemáticos relacionados aos poliedros, como os prismas e pirâmides, e sua identificação nas construções africanas. Na primeira aula, eu vou introduzir ensinando sobre etnomatemática, a matemática em diversas culturas. Vou fazer uma breve explicação sobre etnomatemática e a sua importância. Também vou fazer representação visual de como diferentes culturas veem a matemática. Aqui no slide eu coloquei os números egípcios, que eu também costumo ensinar, tem nos nossos livros, no começo do ano, do sexto ano. E também os números maias, que a gente também ensina no começo do ano, no sexto ano. Então, são números de diferentes culturas muito importantes para o aprendizado dos nossos alunos. A gente também ensina números romanos, né, e os números indo-arábicos, que são o que nós usamos hoje em dia. Quarto slide, a geometria na arquitetura africana. Características: uso frequente de formas geométricas básicas, relação com o ambiente e a espiritualidade, exemplos de construções e seus elementos geométricos. Então eu estarei demonstrando como que nas diferentes arquiteturas africanas eles usam frequentemente formas geométricas básicas, como por exemplo pirâmides e prismas. Também a relação com o ambiente e a espiritualidade, porque muitas dessas construções são templos. Tem uma igreja, tem um templo, tem uma mesquita. Então veja que em templos religiosos eles usam essa arquitetura que leva formas geométricas, volumétricas, como por exemplo prismas e pirâmides. Passando. Na segunda aula, nós vamos fazer uma atividade prática, construindo nossas pirâmides e mais. Cada grupo vai escolher uma construção para representar. Eu vou apresentar várias construções africanas, como por exemplo a pirâmide de Djosé, as pirâmides de Gizé, as pirâmides do Sudão, a igreja de São Jorge, a mesquita de Xinguete, a mesquita de Djené, também a Cubata, que é um tipo de construção africana, a mesquita Ashanti e os Dogons, que são outros tipos de construções africanas.
Então, cada grupo vai escolher qual tipo de construções quer representar e construir. Logo em seguida, nós passaremos para listas de materiais que eles vão usar, necessários, por exemplo, cartolina, papelão, cola, tesoura, régua, lápis, etc. E eu vou colocar umas imagens na tela, num PowerPoint, ou mesmo no quadro, com a descrição das etapas da construção, com fotos ilustrativas. Aqui no slide eu coloquei aqui primeiro a etapa de riscar, né, medir, riscar no papelão, a segunda etapa de cortar, recortar, a terceira etapa de dobrar e colar e a quarta etapa de decorar. Pois bem, na terceira aula será a apresentação dos grupos. Eu elaborei esse plano de aula com 3 aulas de 50 minutos, que nós temos aqui em Uberaba, Minas Gerais. E nessa terceira aula eles apresentarão aí as suas pirâmides, os seus prismas, suas torres, né? As suas maquetes. No slide eu coloquei apenas um exemplo de uma maquete e 2 crianças aí com um prisma, uma pirâmide na mão. E também nós vamos ver quais os aspectos serão avaliados, que serão a criatividade, o conhecimento, o trabalho em equipe. Eles serão observados desde o início, na construção aí das suas pirâmides e prismas, das suas formas geométricas, e serão avaliados em todos esses quesitos. Eu coloquei 2 imagens aí criadas por IA para poder ilustrar essa apresentação. E por fim a conclusão, onde eu vou retomar os principais pontos da aula, que é a parte geométrica e a parte cultural africana, promover uma reflexão sobre a importância da geometria na cultura e na vida cotidiana, onde nós aplicamos a geometria no nosso dia a dia, as construções, etc. E também sugerir atividades complementares para aprofundar o tema, que são as atividades normais do livro ou aquelas que o professor traz e propõe para aprofundar na geometria espacial, na ideia dos poliedros. Bom, coloquei aqui um slide com as referências bibliográficas, que são as mesmas que estão no documento Word. Espero que tenham gostado. Eu acredito que a cultura africana ela é muito rica para nós. O Brasil foi o país, a terra que mais recebeu africanos devido ao infeliz processo de escravidão, mas consigo também trouxe a sua cultura. E quero lembrar e ressaltar que a matemática ela tem a sua origem na África, porque até mesmo os grandes matemáticos gregos e filósofos, eles foram estudar matemática na África, alguns morando lá para aprender por até 20 anos. Então, mais precisamente no norte da África, no centro-norte da África, onde essa matemática foi muito desenvolvida. Nós temos outros estudos e livros que provam isso, que demonstram isso. Eu acho muito importante trazer esse conhecimento, até porque nos nossos livros tem mais a matemática grego-latina, um pouco da matemática árabe e quase nada da chinesa, mas a matemática africana é a base praticamente para todas as outras. E até para os alunos valorizarem e se valorizarem, porque muitas das vezes, não conhecendo a sua origem, não se valorizam. Então, eles sabendo que a África, com as suas construções, com as suas culturas, eles usam muito a matemática, inclusive a geometria espacial. Então, os alunos podem gostar mais da matemática, entender os conceitos matemáticos e aprender mais com tudo isso, fazendo também aí a conexão com a cultura africana, que muitos preservam na sua educação. Pois bem, esse é o meu trabalho. Muito obrigado. Bom, esse foi o meu plano de aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de geometria, sólidos de Platão, fórmulas de Euler, sólidos arquimedianos, e eu quero aprofundar mais nisso.
Muito obrigado.